Gênesis capítulo de número 11, verso de número 1 até o versículo de número 9. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra de instrução para a sua vida. Meu objetivo aqui nessa noite é apenas transmitir uma mensagem de Deus. Se você vai dar glória alta ou não, isso aí não importa. O que importa é você sair daqui entendendo o que o Senhor tem para a sua vida. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 11, verso de número 1 até o versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. 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 E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Eu quero compartilhar com você o título dessa mensagem. Tome seu assento, redobre a sua atenção, permaneça com a sua Bíblia aberta no seu colo, e nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Amém. Diga para alguém do seu lado aí o tema da mensagem, o título da mensagem. Diga para ele: um bom projeto sem Deus. Mais uma vez, diga: um bom projeto sem Deus. Eu acho que ele não entendeu. Diga de novo: um bom projeto sem Deus. Queridos, nós precisamos aprender uma coisa antes de entrarmos na mensagem. E antes de entrarmos no texto lido. Eu não quero fazer uma exposição teológica do texto, mas eu quero transmitir uma mensagem, uma palavra, um recado. Diga da melhor maneira que você achar, mas você precisa prestar atenção, porque é uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu quero iniciar essa mensagem dizendo que nós precisamos entender uma coisa que o Senhor falara comigo quando meditava nessa mensagem. Nós precisamos aprender que boa intenção não leva ninguém a nada. E eu escrevi algo aqui que eu vou levar para a minha vida, que sempre que estou lendo a Bíblia, tento introduzir isso na vida diária. E o Senhor me impulsionou a escrever algo, eu escrevi, eu preciso compartilhar. E olha o que o Senhor me deu, e eu escrevi para ficar memorizado. Boa intenção não é a vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus vem com boas intenções, mas nem sempre as boas intenções estão alinhadas à vontade de Deus. A boa vontade não substitui a obediência. Glória seja dada ao nome do Senhor. Preste atenção nisso aqui. A sinceridade do teu coração, ela não valida a tua desobediência. Eu vou tornar a repetir para gravar, porque tem gente que é meio sonso.
Parece que está todo mundo prestando atenção, mas tem gente que está com a cabeça lá em Nárnia. Preste atenção nisso aqui. Boa vontade, ter boa vontade, não substitui a vontade de Deus. Preste atenção. Boa vontade é uma coisa, vontade de Deus é outra. A vontade de Deus, ela sempre vem acompanhada de boas intenções, mas nem todas as boas intenções estão sincronizadas com a vontade de Deus. Repita isso aqui comigo no seu coração, não diga com os seus lábios. A tua sinceridade, preste atenção, a tua sinceridade, por mais sincero que você seja, a tua sinceridade, ela não valida a tua desobediência. Então não vem com esse papinho, eu tenho boa intenção. A boa intenção não é a vontade de Deus. A primeira coisa que você precisa aprender nessa pregação hoje: a boa intenção não é a vontade de Deus. A boa intenção não valida a sinceridade, mas foi com sinceridade, Tita. E daí? A tua sinceridade não valida a tua desobediência. Glória a Deus. O que vale é boa intenção. Há um provérbio popular que diz que o inferno está cheio de boas intenções. E tem gente que acha que a boa intenção dele valida o pecado dele, valida a rebeldia dele. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, a tua sinceridade pode ser a maior do mundo, mas se ela não estiver alinhada com a obediência e o propósito de Deus, você vai para o inferno com tua boa vontade. Não, Tita, mas é o coração que manda. Diz a Bíblia que o coração é enganoso. Antes de entrar no texto, preste atenção no título, porque o título da mensagem, eu amo muito colocar título em pregação. E é algo muito organizado para um pregador, porque o título, ele dá um norte para vocês. Se eu não falar do título que eu coloquei, do tema que eu vou trabalhar, não fui bem sucedido pregando. Por exemplo, olha o título que Deus está falando, presta atenção. Olha o que Deus está falando conosco. Um bom projeto sem Deus. Pode ser um bom projeto, mas se não tiver Deus, não vale de nada. Parece meio um paradoxo, meio contraditório, um bom projeto sem Deus. Nem todo bom projeto Deus está nele. Igreja não é feita de sinceridade apenas. A minha e a tua sinceridade precisa estar alinhada com o propósito de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu repito mais uma vez para aprendermos. Quando Deus pede para a gente repetir muito pregações, é porque o povo não está ouvindo. O pai, quando repete muito, é porque o filho é desobediente. Então preste atenção para você que não entendeu. Não adianta ser sincero. Não adianta falar com Deus: eu tive boa intenção. Se a tua boa intenção não estiver alinhada com o propósito, a sinceridade do teu coração, ela não valida a tua desobediência. Nem tudo que é bom é de Deus, mas tudo que é de Deus é bom. Diga para o vizinho assim: nem tudo que é bom é de Deus, mas nem tudo que é bom, diga para ele, está alinhado com o propósito de Deus. Mas pastor, mas é bom, mas você está alinhado com o propósito? Tem coisa boa que vai te destruir. Por quê? Porque não está alinhado com a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, diz a Bíblia que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. A vontade de Deus em todo tempo, ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Escute isso. Quando a Bíblia diz que o coração é enganoso, ele é enganoso. E o coração nos leva a acreditar que tudo que é bom, Deus está nele. O dinheiro que eu estou ganhando é um dinheiro irregular, mas eu vou ter boa intenção, vou doar para a igreja. Não. Nem toda boa vontade está alinhada com a vontade de Deus. Preste atenção. Eu separei, antes de entrar no texto, alguns pontos importantes. E eu repito: a tua boa intenção, a tua sinceridade não substitui a tua obediência. Você acha, presta atenção,
Lá no segundo livro, ou melhor, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15, Deus escolheu um homem da tribo de Benjamim chamado Saul, filho de Quis. Segundo a Bíblia, na tribo de Benjamim, em todo Israel, não havia homem como Saul. O primeiro rei de Israel entrou para a história. Deus pegou ele de uma das menores famílias e colocou ele no mais alto cargo de Israel. E eu lembro muito bem quando Samuel disse que o sucesso de Saul iria depender da obediência a Deus. Aí um dia Samuel chamou a Saul e disse assim: Saul, teve uma vez, Saul, que o meu povo de Israel, quando saíram do Egito, eles passaram próximos aos amalequitas. E os amalequitas negaram passagem ao meu povo. Eles não permitiram que o meu povo cruzasse nas suas terras. Fecharam a porta para o meu povo Israel. E hoje, Saul, Deus está te levantando. Você vai guerrear contra os amalequitas. Você vai matar todos os amalequitas. Homens, mulheres, crianças. Você vai matar bois, ovelhas, gado, vai dizimar tudo, não vai deixar nada, elimina tudo, do maior ao menor. Aí diz a Bíblia que o Saul foi. O Saul matou todo mundo, menos o rei. Quando Saul viu alguns bois grandes, algumas ovelhas graúdas, ele deixou. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Saul tinha má intenção? Aí Samuel chegou no outro dia. E Deus disse: vai lá, Samuel, vai lá, porque eu tenho me arrependido de ter colocado Saul. Aí Samuel chegou, Saul se apresenta para ele, e Samuel disse assim: como foi? Ele disse: eu fui bem. Aí ele: então por que eu escuto balidos das ovelhas? Aí ele: não, é que eu percebi que eram gordas. Aí a boa intenção: separei para sacrificar para o Senhor. Ei, Saul, mas Deus disse para você matar tudo. Não, mas eu tenho boa intenção. Aí ele disse: por acaso Deus se agrada da gordura? É melhor obedecer do que sacrificar. Diga para o vizinho assim: para com essa palhaçada de boa intenção. Se a tua boa intenção não estiver alinhada com a vontade, vou ganhar na Mega Sena, Senhor. E se eu ganhar, eu vou dar um dízimo gordo para a igreja. Primeira coisa, Deus não está nesse negócio de jogo, de azar. Segundo, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa de você jogando. Ele levanta um do nada que obedece e coloca ele no lugar grande. Então para esse negócio de boa intenção. Olha o papo de Saul. Seja sincero comigo. Saul, tem alguma coisa de ruim nisso? É um culto. Saul quer sacrificar. Ele viu os bois graúdos, as ovelhas graúdas, o cordeiro graúdo. E sabe o que é que ele disse? Não, é para o Senhor. Aí Samuel vai ensinar para ele que a boa intenção não é a vontade de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora olhe para cá. Você acha mesmo que Davi teve má intenção em trazer a Arca da Aliança? Davi chamou 30 mil homens. Preste atenção, 30 mil homens. Qual é a intenção do rei? Olha o projeto do rei Vinícius. Vamos trazer a arca para Jerusalém. Nossa, que projeto, que maravilha. Vamos buscar a presença. Eita glória, quem vai discordar disso? Buscar a presença é ruim ou é bom? Hein? Depende. Depende. Qual é a intenção de Davi? É a melhor possível. Porém, Davi buscou a presença com um carro novo. A palavra dizia que os levitas teriam que carregar a arca no ombro. Porque levita que é levita sente o peso da presença. Tem muita gente aí que quer carregar a presença, mas não quer sentir o peso. Mas eu estou buscando, não importa. Você pode buscar, você pode ir no monte. Se você não observar a palavra, de nada vale.
Você pode jejuar, você pode dizimar, mas se você estiver em pecado, é inútil tudo que você está fazendo. Mas quando uma busca é alinhada com a palavra, Deus está no negócio. Deus está no negócio. Diga para o vizinho, não basta buscar, precisa buscar embasado na palavra. Mas Tito é o Davi, e daí? É o maior adorador, talvez, do Antigo Testamento, quiçá de toda a Bíblia. E daí, a tua adoração não anula o princípio de Deus. O teu jejum não anula a vontade de Deus. A tua boa vontade foi com boa vontade. Deus não está te pedindo boa vontade. Deus está te pedindo a tua obediência. Deus está te pedindo o teu compromisso com a verdade dele. Se for bom, estiver alinhado com o propósito, se prepare porque Deus vai te honrar. Se foi bom, se é bom, está alinhado com a vontade de Deus, se prepare que Deus vai te honrar. Diga para o vizinho assim, esse negócio está forte. Você acha que Davi tinha má intenção? Imagine você fazendo parte do exército. E Davi disse, vamos buscar a arca e trazer para Jerusalém. Nossa, Davi, que top. Que legal, Davi. Mas em nenhum momento Davi vai buscar na palavra, na lei, como se carrega a presença. Você acha que a presença se carrega de qualquer jeito, né? Hein? Você acha, você que acha. Deus está no negócio, para de mentira, rapaz. Teu coração está te enganando, moço. Teu coração está te enganando, moça. Não, é que o meu coração, Deus conhece meu coração, é por isso mesmo que Ele está mandando essa rajada. Você pode ter a melhor intenção do mundo, mas se você não estiver baseado na palavra, você vai para o inferno com tua boa intenção. Amarante o resto. Você acha mesmo? Aí Davi foi buscar a arca da aliança. Aí ele trouxe a arca. Uhul! Presença! Mas buscar a presença sem a palavra? Buscar a presença sem ler o que estava escrito para os levitas? Quando a igreja deixa de ler a palavra, preste atenção nisso aqui, que isso é forte. Quando a igreja deixa de ler a palavra, os bois assumem o lugar dos levitas. É Jesus. Diga comigo para o vizinho se é Jesus. Eu vou repetir. Quando uma igreja, quando um povo deixa de ler a palavra, o levita que tem chamado vai para o botequim. Porque o rei segue o pensamento e o coração dele. Hoje foi dito aqui na escola bíblica dominical do racha e dos problemas que acontecem nas grandes convenções das Assembleias de Deus. Sabe quando eu olho para essas grandes convenções, sabe o que eu vejo? Eu vejo um monte de boi presidindo a igreja. E quando eu ando pela rua e passo perto de boca de fumo e botequim, eu vejo um monte de levitas perdidos. Sabe por quê? Porque quando a liderança abandona a palavra, quem era para pregar não prega, quem era para pastorear não pastoreia. Mas Davi, Deus vai ter que te mostrar que boa intenção não serve. Glória, Pai, o camanara súria, oh glória a Deus. Aí ele tem boa intenção, boi assume o lugar. Aí diz o texto, quando nós buscamos mas Tita, eu não estou te entendendo, porque só de buscar Deus não é bom? Não. Quem te falou isso? Mas só de ir no monte não é bom? Não. Quem te falou isso? Você está embasado na palavra? A tua boa intenção está alinhada. O teu coração não significa nada. A tua intenção está boa, alinhada. Você acha mesmo que Davi tinha uma intenção? Aí o ruim de você buscar a presença de Deus sem a palavra é que você busca um avivamento, mas o que vem é morte. Aí diz a Bíblia que a arca, porque boi tropeça. Quando a arca foi cair, você acha mesmo que usar? Qual foi a intenção de usar?
Aí você lê o texto e você diz assim: nossa, esse Deus do Antigo Testamento é muito mau. O cara tentou ajudar e Deus rachou ele no meio. Diz o texto que Deus expôs as suas entranhas. Deus rachou e expôs tudo. Sabe por quê? Porque Deus vai começar a expor esses usás que estão no púlpito da igreja. Olemante o rémia. Seja sincero comigo. Quando você lê o texto, não parece que Deus está sendo cruel? Nossa, Deus. Mas Uzá teve boa vontade. E quem disse que boa vontade diz alguma coisa? Primeiro, que lá na lei estava escrito, antes da arca ser construída, só os coatitas vão carregar ela. Nem os coatitas vão tocar nela. Agora Uzá, glória a Deus, se nem quem está embasado na palavra ousa tocar. Você que não tem base vai querer tocar onde não é para tocar? A nossa geração está cheia de gente aí que não tem base nenhuma querendo tocar em coisa que não é para tocar. Quem tem autoridade chamado não ousa tocar. Aí sabe o que acontece? Boa intenção não é o suficiente. O que está acontecendo nas igrejas por aí? Estão fazendo congressos, conferências, cultos, reuniões, cartazes, divulgação na internet. Eita maravilha! Que mal tem isso! Mas você já parou para orar e perguntar se Deus está nesse negócio? Vai dar glória não? Você acha que Uzá teve má intenção? Teve boa, mas não basta. Aí o Davi voltou para casa, depois ele foi ler, chamou os levitas e aprendeu. Ai, meu Deus do céu. Não é com carro novo, é da moda antiga. Glória a Deus. Para a gente entrar no texto, tem tempo ainda para pregar. Para a gente entrar no texto, Jesus está assim, ó Jesus, é mister, é necessário que eu padeça. Jesus começou a pregar que ele ia morrer. Jesus começou a pregar que ele ia para a cruz. Jesus começou a pregar que ele ia padecer. Jesus começou a pregar que ele ia ser esbofeteado. Jesus começou a pregar e falou que ele ia tomar umas burdoadas. Porque até então o evangelho estava gostoso. Quando Jesus começou a falar que o trem estreitar, e o Pedrão chegou e falou, diz a Bíblia que o Pedro chamou ele no canto. Chamou ele no canto e disse assim: ei, para que você vai sofrer? Você acha que Pedro estava falando com má intenção ou com boa intenção? Aí Jesus viu que aquela boa intenção, o diabo estava nela. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Mas Senhor, eu estou com boa intenção. Mas essa boa intenção às vezes é fruto de Satanás. Glória a Deus. Eu estou no mundo curtindo. Lá no mundo eu já fui do mundo, já fumei muita droga, já fui do mundão, já fui doidão. Quem hoje eu não aqui sabe que eu já fui maluco da cabeça. E eu lembro quando eu era do mundo, mesmo doidão, fora da presença, eu achava que Deus estava comigo. Sabe por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa boa. Eu sempre respeitei todo mundo. As pessoas sempre gostou de mim. Aí sabe o que aconteceu? Deus teve que me mostrar que a minha boa intenção não é a vontade dele. Cutuca o vizinho para ele acordar, diga assim: a tua boa intenção vai te levar para o inferno, mas a boa vontade de Deus vai te levar para o céu. Deixa eu ver quem vive a boa vontade de Deus. Deixa eu ver quem vive a boa vontade de Deus. Se você veio para o culto, então adore ao Senhor nessa noite. Deixa eu ver quem depende da boa vontade de Deus. O teu ativismo humano não está alinhado com Deus. Nem tudo que é bom significa que Deus está no negócio. Agora preste atenção aqui. Olha o tema que nós estamos pregando. Um bom projeto sem Deus. O capítulo 11 vai mostrar um projeto chamado Torre de Babel. Aí eu coloquei aqui, por que a Torre de Babel é um bom projeto? Não pense que a Torre de Babel, irmão, quando nós lemos, escutamos as pessoas falando, todo mundo demoniza a Torre de Babel. Mas a Torre de Babel é um projeto extraordinário. É um bom projeto ou não, irmãos? Presta atenção, ela é um bom projeto. Por quê? Primeiro, por que ela é um bom projeto? Primeiro, eles decidem construir a torre para se proteger.
Porque antes, isso está no capítulo 11. Se você voltar, essa geração aqui, os filhos de Cã, os filhos de Sem e os filhos de Jafé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, eles tinham acabado de enfrentar um dilúvio. Então, o trauma do dilúvio. Então, o primeiro propósito de construir uma torre que toca o céu. Se vier outro dilúvio, nós vamos nos salvar. A ideia é boa ou é ruim? Criar um lugar seguro para a tua família é bom ou ruim? Hein, irmãos? Tem má intenção nisso? Sim ou não? Qual é o problema disso aqui? Primeiro, se proteger do dilúvio, o trauma do dilúvio. Por isso que é um bom projeto. Segundo, é um projeto que tem unidade. Porque unidade é diferente de comunhão, você sabe. Comunhão é uma coisa, unidade é outra. Olha o que o texto diz. E falavam a mesma língua e tinham a mesma fala. Todo mundo falava igual. Parceiro, estamos juntos. Que a gente acha que o tal do estamos juntos é a vontade de Deus. Glória a Deus. Olha o projeto Babel, como é que é bom. Todo mundo fala da mesma língua. Top demais. Terceiro, tinha tijolos queimados. Para a época, descobriram uma tecnologia avançada. Que queimar tijolos fluía. O texto diz que eles não construíram o zigurate, a torre, com pedras, mas queimaram os tijolos. Por quê? Quando queima tijolo, ele se fortalece. Eles usaram como argamassa o piche e o betume. Por quê? Para proteger. Isso vai trazer impermeabilização. A água não passa. Queimaram os tijolos. Preste atenção. O projeto é bom porque eles têm uma tecnologia avançada. Então o projeto é bom. No projeto Babel tem até o pregador sendo filmado. Tem luzes coloridas. Que mal tem nisso? A igreja é rebaixada. O equipamento de som é top. Que tecnologia em Babel? Por amantes. Deixa eu ver quem está pegando. Tem cadeiras luxuosas. Tem microfone sem fio. O som fica melhor. E esse foi barato. Depois você junta uma oferta e compra um bom para nós. Que esse foi 60, mas o bom mesmo é 700. Então vocês podem comprar. Glória a Deus. A Torre de Babel tem tecnologia. Tem telão. Tem bateria com aquário. Tem culto sendo transmitido ao vivo. Eu nunca vi uma tropa de crente tão cheiroso como é. Ei, projeto bom! Que mal tem isso, pregador? Nenhum. Tem mal nenhum. Não tem problema nenhum. As caixas de som é tudo da JBL. Ei, fazendo propaganda, hein? Não tem problema. Tem problema? Não tem problema. Quarto. Qual é o propósito deles? Tocar o céu. Tem problema querer tocar o céu, irmão? Se você chegar perto de mim e falar, eu quero ir para o céu, hein? Top demais. O projeto é bom. Estão querendo chegar no céu com tecnologia. Oremante. Estão tentando chegar no céu construindo a própria escada. Mas aí Jesus, top. Ele disse, ninguém vem. Ele não disse vai. Ele disse, ninguém vem. É diferente. Ninguém vem. Então já quebra católico aí que diz que Maria intercede. Coitada da Maria. Ela mesmo não se achava digna de uma saudação tão bonita daquela de Gabriel. Então já vai paulada na cabeça dos católicos também. Olha o que Jesus diz. Ninguém, nem papa, nem pastor, nem presidente de convenção de assembleia, ninguém vem ao Pai, ou vem a mim, glória a Deus, se não for por mim, aleluia. Sabe qual é o problema do projeto Torre de Babel? O projeto Torre de Babel é que as pessoas querem chegar no céu sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de Deus. Bata no ombro dele e diz assim, ei, para de construir a escada. Glória a Deus.
Você não vai conseguir. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai conseguir chegar no céu sem Jesus. Oremancho Ramanara Calabasúria. Você pode ir para Umbanda, para Quimbanda, Candomblé, você pode ir para tudo quanto é lugar. Você vai embora, vai por espírito, vai para tudo. Só tem um, só um que leva o homem para o céu. Só um, glória a Deus. O profeta Isaías disse que ele não construiu uma torre, ele revelou e inaugurou um novo caminho. Oh, glória! Aí Jesus disse: eu sou o caminho. Ei, Senhor Jesus, por que você está dizendo que tu és o caminho? É porque eu sou o caminho que Isaías disse. Eu sou o novo e vivo caminho. O projeto da Torre de Babel é muito bom. Quem disse que esse projeto aqui é ruim? Eita, projeto com tecnologia. Então, não é top esse projeto. Que projeto bom, hein? Aí Deus, lá de cima, está vendo eles construir. Aí o texto diz que Deus decidiu descer. Glória. Deus desceu para ver o projeto. Hein? Deus é um engenheiro mor. Ele vai assinar se o projeto passou ou não. Diz a Bíblia que você pode fazer projeto, mas a última palavra é de Deus. Diz a Bíblia que você pode planejar, mas a última palavra é de Deus. Pregador, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você projetar. Mas mostra para Deus: Senhor, aqui, eu fiz um projeto. Eu fiz um projeto. Mas o Senhor está no negócio. Porque se o Senhor falar que não está, eu vou rasgar ele. Diz a Bíblia que Deus desceu para ver se o projeto estava. Glória a Deus. Estou querendo namorar. É top demais namorar, hein? Você é muito corajoso. Mas essa bichinha é de Deus, hein? Ou você está indo por causa da cor dos olhos? Da cor dos cabelos? Hein? Ou você está indo por causa do corpício dela? Eita, Torre de Babel. Cuidado que a tua história vai terminar em confusão. Mas é tão linda. Perguntou o papai: deixa, olha para cá, querido, olha para cá. Você diz servo de Deus, mas não ora nem para namorar. Isso aqui eu posso falar, porque eu orei para namorar. Se Deus falasse comigo, primeiro bitoca que eu dei na Tamires foi depois da oração, tá? Orei, não orei. Ela, eu acho que não orou não, né? Mas eu orei. Oramos ou não oramos, Tamires? Eu lembro que um profeta disse assim: é ela. Lá no monte, profeta. Hoje está desviado aquele profeta. Ele disse assim: é ela. Eu não tinha falado para ninguém. Ele é ela mesmo. Você está orando. Sim, diz o Senhor. Tu tens orado aí para aquela varoa. É ela. Falei, então eu vou namorar. Se Deus fala que não é ela, meu irmão, ela ia andar ruim, que ia perder o negão. Mas orei mesmo. Então eu posso falar. Hein? Você fala que é servo de Deus, mas você ora a varoa. Hein? E o varãozinho teu, tu orastes? Depois que a tua história terminar em confusão, não vai colocar a culpa em Deus, não. Glória a Deus. Mas é tão top esse cara. Nossa, Tito, ele tem um sorriso tão lindo. Ai. Eu tenho medo de orar e Deus falar que nem ele. Esse Nimrod. Então ora. Você tem medo de Deus falar não, né? Porque você só vê a casca. A cor da pele, ei, que cor de jamba, hein? Mas Deus vê o coração. Oh, glória a Deus. Hein? Eu quero trocar de lugar. Eu quero sair de uma igreja para outra. Você nem ora. Fala que é servo de Deus, mas nem pergunta o papai. Papai, é para sair? O meu projeto é esse. Eu quero arrumar um emprego, papai. Um emprego tal. Pergunta o papai se é para você ir para o seu emprego. O papai vai dizer assim: tu irás desviar nesse emprego. Assim diz o Senhor. Mas eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ficar 15 dias lá embarcado. Eu vou ganhar muito dinheiro. Nossa, que projeto top. E vai deixar sua mulher aí 15 dias sem você. Eu prefiro ganhar um salário mínimo e ter a minha família na presença de Deus do que ganhar 10 mil
e perder a minha família. Glória a Deus. Não vem de conversa fiada, não. Glória a Jesus. O projeto Torre de Babel é top, sim ou não? Tem tecnologia. Tem busca para o céu. Eita, agora está buscando o céu, então tá bom. Então por que o projeto de Babel não foi aprovado? Primeiro, escute, eu vou parar. Capítulo de número 9. Depois do dilúvio, Deus desceu e conversou com Noé. Deus disse para Noé, preste atenção, olha o que Deus disse para Noé. Eu nunca mais, Noé, vou destruir a terra com dilúvio. Aí os caras estão construindo uma torre para se livrar do dilúvio. O projeto não acreditou no que Deus falou. Nossa, esses caras estão de Babel é ruim. Você faz a mesma coisa? Eu faço a mesma coisa? Porque quando Deus disse assim, acalma o teu coração que eu vou prover. Você fica doido pegando dinheiro emprestado e procurando agiota. Então, é muito fácil falar da Torre de Babel. Mas quando Deus deixa você apertar, antes do aperto ele disse, sou eu na tua vida, hein? Não vai passar pelo vale. Se não tiver ninguém aqui na terra, homem, para levar o alimento que você precisa, eu tenho o corvo que me obedece. Eu tenho viúva para te alimentar. Eu tenho um ribeiro para matar a tua sede. Mas quando a gente vai vendo a corda arrebentar, o fio só arrebentando, a gente tenta buscar do nosso jeito. Construíram uma torre para se proteger do dilúvio. Mas Deus disse para Noé, não mandarei mais dilúvio. Deus está dizendo para você, eu sou sua segurança. Eu sou o teu refúgio. Eu sou o teu escudo. Sou tua fortaleza. Então, para que você está preocupado? Acalma o teu coração. Ora ao Senhor. Lembra o Senhor. Fala, Senhor, não vou construir uma torre. Não vou. Eu não vou buscar com as minhas próprias forças. Porque o Senhor disse que vai me sustentar. Então, eu não vou sair do lugar. Eu não vou fazer doideira. E se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, eu vou orar e vou falar, poxa, Senhor, confiei em ti. Lembra do teu nome. Aí Deus vai descer. Oh, glória a Deus. Lembra quando Deus enviou o maná? O maná veio trazer uma lição. Ele escolheu o maná de segunda a sexta. Na sexta o maná vinha dobrado. Por que o maná vinha dobrado? Porque no sábado não viria maná. Como Deus sabia que não viria maná, que viria o momento de cessar, de colher, Deus sempre vai dar em dobro. Você não pegou. Diga para o vizinho, pegou? Pegou? Então prega para ele, diga se Deus está dizendo para você que está vindo bênção dobrada. Mas depois da bênção dobrada, você vai viver um dia de escassez. E no dia da escassez, não vai lhe faltar o alimento. Porque Deus te deu, antes da escassez, uma porção dobrada. Antes da crise, glória a Deus, Ele vai encher o teu celeiro. Antes da crise, Ele vai encher o celeiro. Glória a Deus por causa de você. Deixa eu ver quem está pegando isso aqui, querido. Ainda que o mundo entre em colapso, o teu celeiro será cheio. Porque você confia em Deus e não confia no teu braço de carne. Glória a Deus. Por que o projeto não foi aprovado? Por que o projeto não é bom o suficiente? Primeiro, Deus falou com Noé, olha, não enviarei dilúvio. Segundo, Deus disse lá no capítulo 9, no versículo 1, Deus disse assim, olha, Noé, multiplique, espalhe pela terra. Aí chegou o Nimrod, lá no capítulo 11. Não vamos espalhar a terra, vamos ficar em um só lugar. A ordem de Deus é espalha. A ordem dos rebeldes, vamos se ajuntar.
Então, mas Deus não gosta de ajuntamento? Depende. Ele mandou ajuntar? Em tempo de evangelizar, não é tempo de ficar dentro da igreja. Então Deus disse assim, ó, espalhe. Ao projeto Babel, ajunta. Você consegue entender que o projeto não está alinhado com a promessa de Deus? Deus está dizendo, espalhe, enchei a terra. Eles, não, vamos ficar aqui, ensinar. Vamos ficar aqui na planície de ensinar. Glória a Jesus. Terceiro. Por que o projeto não é bom? Olha o que está escrito no versículo 4. Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Preste atenção. E façamo-nos um nome. Tudo aquilo que eles estavam construindo era para o seu próprio nome. O que tem de congresso por aí, que é para fazer nome, glória a Deus, glória a Jesus. O que tem de pregador boca aberta por aí, que está achando que pregação é promoção, que está achando que púlpito é lugar para se autopromover. O que tem de pregador famoso que a gente escuta aí, que está preocupado com o nome dele. Façamos um nome. É o meu nome. Glória a Deus. Mas diz a Bíblia que Jesus recebeu um nome. Por que você está cantando? Eu quero um nome. Por que a gente fez essa conferência? Por que vai ter congresso? Para a gente ganhar um nome. Ei, Deus não vai estar no negócio. Qual é o propósito da conferência? Transformar vidas. Glorificar o nome de Deus. Mostrar para eles e para elas que só Jesus salva. Porque essa igreja está aqui? É por causa do nome do Carlinho, do nome do Tita, não. Se for por causa do nosso nome, meu Deus do céu, estamos enrolados. Mas a igreja não foi construída por causa do nome do homem. Mas há um nome sobre todo nome, glória a Deus. Por que você está edificando esse projeto? O que tem de ministério dentro da igreja e departamento dentro da igreja. Que é Torre de Babel. Fica de nome. Agenda aberta. Olha lá, os pregadores. Eu acho lindo isso quando os pregadores colocam. Agenda aberta. Sabe por quê? Porque isso separa quem é de quem não é. No meio dos pedreiros há um dito. Pedreiro bom não procura serviço. Você virou cantor de boteco para ter agenda? Você virou tocador de barzinho para ter agenda aberta? Porque o nome é bonito. Você quer um nome? Hein? Glória a Deus. Tuas fotos e as tuas postagens no Stories. Hein? Não posta não. Por quê? Porque a tua vida não condiz com aquilo que você prega. Glória a Jesus. É por causa de um nome? Aí Deus vai reprovar o projeto. Porque o intuito do projeto Babel é fazer um nome. Eita, glória a Deus. Quando você vê um congresso se tornar grande, é porque o intuito desse congresso é honrar o nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas toda vez que você construir um projeto que é para você auto se promover, preste atenção, o Senhor vai descer e vai te reprovar, porque boa intenção não está acima da vontade de Deus. Preste atenção e eu termino. Deus desceu
E Deus disse: confundamos a língua deles. O maior projeto que Deus edificou na terra se chama igreja. Igreja é um projeto de Deus. O que você aprendeu de igreja não é nada de igreja, tá? Eu costumo dizer que tem gente que não aprende nada de igreja, aprende de dogmas. Uso e costume. De igreja não sabe nada. E talvez até sabe de igreja, mas não sabe nada do dono da igreja. Porque o que faz a diferença é conhecer o dono da igreja. Glória a Deus. O projeto igreja é o maior projeto de Deus na terra. Ontem fiz uma viagem de 4 horas para levar uma palavra também. Cheguei lá, eu fiquei de boca aberta, o Senhor começou a me mostrar o seguinte: como que é tão distante de Eugenópolis e essa pequena igreja está falando a mesma língua? Se você for na Europa agora e ver um pregador pregando, ele vai estar falando a mesma coisa aqui, ó. Igreja é um projeto de Deus. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, tenta parar ela. Tenta queimar ela. Por que não conseguiram parar então? Hein? Para ela. Hein? Como é que ela chegou até aqui? Como é que o cara que está aqui no outro lado do mundo fala a mesma coisa que o outro cara lá no Oriente fala? Quem combinou? O apóstolo Paulo disse: os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Glória a Deus! As denominações têm nome diferente, mas o Espírito é o mesmo. O maior projeto é a igreja. Tem igreja por aí que não é igreja, é Torre de Babel. Estão tentando chegar no céu sem obediência, sem a palavra. Tentando chegar no céu com o próprio nome. Mas a igreja, ela está construindo um projeto para chegar onde? No céu. A diferença da Torre de Babel. A Torre de Babel foi um projeto que não foi para frente. Foi derrotado. Todo mundo falando a mesma língua. A igreja começou em Atos 2, com língua estranha. Cada um falando uma língua diferente. Oh, glória a Deus, porque Deus trabalha, hein? Aí você, cabeçudo, cabê de bagre, você está com espírito de Nimrod, acha que igreja tem que ser do seu jeito. Ei, isso aqui não é Torre de Babel. Não, mas o irmão tinha que ser assim, não. Igreja é o seguinte: ele fala uma língua, eu falo outra, ele fala outra, ele tem um jeito, você tem um jeito, e é por isso que é um projeto de Deus, porque todo mundo tem uma cultura diferente, um costume diferente, foi criado diferente, e mesmo assim o lugar é gostoso, mesmo assim a presença se faz presente. O que tem de gente dentro da igreja? Não, todo mundo tem que ser assim. Se não for assim, não serve. Porque eu aprendi assim. Se você aprendeu errado. O irmãozinho do teu lado teve uma criação totalmente diferente. O outro lá teve também. Um que está do seu lado nem orou para escolher, está sofrendo. O outro orou para escolher, está vivendo a bonança, mas também está sofrendo em outras áreas. Então cada um está falando em uma. Aí a Bíblia diz que lá em Atos 2, a igreja surge. E o Espírito Santo desceu na igreja. Ele desceu e aprovou o projeto. Desceu ou não desceu? Aprovou ou não aprovou? Aprovou. Aprovou. Aí diz a Bíblia que Pedro estava pregando. E veio línguas como de fogo. Xenolália e glossolalia. Ele falava o mistério. Mas quem estava ouvindo ele, o cara que era grego, olhava assim: oh, como que esse Galileu está falando um grego fluente? Eu olhava para o cara lá da Inglaterra, não tinha Inglaterra, irmão, pelo amor de Deus, estou só conjecturando. Aí o cara inglês que estava do lado, tá doido, rapaz? Ele está falando inglês. Olha o grego, tá doido? Eu estou ouvindo ele falar em grego. Você tá ficando... Olha o alemão, vocês estão doido, ele está falando em alemão. Olha o brasileiro, o Aisson, ele está falando em português.
Hein? Hein? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Estou entendendo, não. O homem está falando, o cara é bilíngue, poliglota, fala toda a língua. Hein? Quantas línguas tem Atos 2? Várias. A cidade estava lotada de várias línguas. E o projeto foi para frente. Porque quando o projeto é de Deus, pode ter tecnologia. Deixa eu corrigir. Quando o projeto não é de Deus, pode ter tecnologia. Todo mundo pode falar a mesma língua. Pode ter tudo de bom. Mas se não tiver na vontade de Deus. Aí o projeto, igreja, língua diferente. Hein? Mas tinha pregação. Tinha o Espírito de Deus. Tinha obediência. Agora, Stênio, presta atenção nisso aqui, olha só. A Unirod, com a galera dele, vamos se ajuntar. Vamos se ajuntar e construir a torre. Ai, Deus, mas eu mandei vocês espalhar. Aí Jesus em Atos 2, agora vocês se ajuntam. Estavam reunidos no mesmo lugar. Oh, glória a Deus. Oh, Deus, eu não estou te entendendo, não. Por que lá o Senhor reprovou? Porque estava junto. E aqui estão juntos, o Senhor aprovou. É porque lá estava junto, fora da vontade, porque Deus mandou espalhar. Agora estão reunidos, porque Deus está mandando reunir. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé para nós terminar, irmão, dando glória a Jesus. Vamos cantar Yeshua. Eu elevo os meus olhos. Vem cá, Vem cá. Pode encerrar.